Fala galerinha que assiste os meus trabalhos, tudo bom com vocês? Hoje, eu, Ana Cláudia, Rian Santos, Oscar de Góes, Maria Vitória e Edes Marques iremos falar um pouco sobre a diferença entre a Primeira República Brasileira e a atual. Fica aí com a gente, galerinha! Bom, para entendermos e fazermos comparações e entender suas diferenças, precisamos saber o que aconteceu e por que aconteceu e como aconteceu. Bom, basicamente, em 15 de novembro de 1889, o Brasil passou por uma grande mudança. Então, basicamente, o Brasil só deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república. Aí tá, vocês se perguntam, foi do nada? Porque um dia o país era uma monarquia e no outro se tornou uma república? Não foi do nada, eu te explico. Até o momento, o imperador Dom Pedro era quem governava o país. Até aí tudo bem. Só que aí, algumas pessoas, especialmente militares e políticos, começaram a se sentirem insatisfeitos com o modo como o império era conduzido. Mas aí, eu sei que vocês estão se perguntando por que isso aconteceu, Ana Cláudia? Por quê? Eu explico, certo? Aqui, alguns motivos incluem o autoritarismo do imperador. Vocês percebem que esse imperador era um pouco sacana. Vamos falar assim? Ele era meio sacana. O enfraquecimento do apoio da igreja e dos militares. Os militares foram importantes. Não sei se vocês estão pegando a ideia, mas eles foram importantes. Influência de ideias novas, como o republicanismo, que já ganhava força em outros países. Além disso, o fim da escravidão, que foi em... Vamos lá, 5 segundos para vocês me falarem quando foi o fim da escravidão. Isso mesmo, em 1888, que sem indenização aos ex-escravistas, aumentou a oposição da elite rural ao imperador. Bom, vamos lá. Depois de tudo que eu falei, eu acho que deu pra ter uma noção de como tudo funcionou. Só tem um detalhe que ninguém tá prestando atenção aqui. Quem liderou isso? Eu te explico, foi Marechal Deodoro da Fonseca, porque Marechal Deodoro da Fonseca era amigo de Dom Pedro II. E foi ele que, depois de Dom Pedro II... Bom, como eu havia dito, Marechal era amigo pessoal de Dom Pedro II, inclusive foi ele que liderou e depois, Dom Pedro II para fora do Brasil. Curiosamente, ele, Marechal, não era tão chegado, assim, tão defensor da República no início. Ele foi mais influenciado por pessoas e fatores que aconteceram naquela época. Resumidamente, Marechal foi convencido mais pela pressão de seus pares militares e pela manipulação de informações. E após o fim do Império, formou-se um governo provisório e o Brasil começou a organizar sua nova estrutura política como república. A política, nesse período, ela era caracterizada por dois mecanismos. Um era a política dos governadores e a outra era a política do café com leite. A primeira, no caso, ela foi proposta por Campos Salles e basicamente era um pacto entre o governo federal e os estados. O presidente, ele apoiava os governadores, que por sua vez garantia o controle das eleições nos estados, inclusive o voto era aberto, e prestavam apoio ao presidente no Congresso. Esse sistema, principalmente, ele garantia a continuidade do poder nas mãos da elite. E a política do café com leite já era um pouquinho mais diferente, era um acordo de alternância entre políticos do estado de São Paulo, que era produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. Daí veio esse nome, política do café com leite, que era um sistema, ambos os sistemas são excludentes, e eles acabaram entrando em declínio em 1920, então ocorreu posteriormente a Revolução de 1930, que acabou por finalizar essa república oligárquica e Getúlio Vargas chegou ao poder. Durante a Primeira República, o sistema político era controlado pelas elites rurais, especialmente de São Paulo e Minas Gerais, num acordo informal conhecido como a política do café com leite. O poder se concentrava nas mãos de poucos, e a população tinha pouca ou nenhuma influência real nas decisões políticas. As eleições existiam, mas eram manipuladas por práticas como o voto de cabresto, onde coronéis locais controlavam os votos dos eleitores por meio de ameaças, favores e até mesmo violência. A corrupção fazia parte do próprio funcionamento do sistema político e era aceito como uma prática comum. Hoje, no entanto, o Brasil é uma democracia representativa, com eleições regulares e voto universal. Todos os cidadãos maiores de 16 anos podem votar, e o processo eleitoral é mais transparente e fiscalizado. Apesar disso, o país ainda enfrenta
graves problemas com a corrupção, como ficou evidente em operações como a Lava Jato. A influência econômica e política de grupos poderosos ainda existe, e o clientelismo continua presente, embora de forma mais disfarçada e complexa. O uso da máquina pública para interesses pessoais e partidários também é uma prática que, infelizmente, ainda persiste. Uma observação disso tudo é que, apesar da mudança nas estruturas políticas, ainda há continuidade em práticas como o clientelismo, a corrupção e a influência das elites. A diferença é que, hoje, há mais mecanismos de controle, maior participação popular e liberdade de imprensa, o que torna as irregularidades mais visíveis e combatidas. Agora, entrando em outro tema, falaremos da participação da mulher na política, onde, na Primeira República, as mulheres não tinham direito ao voto e eram totalmente excluídas da vida política. A sociedade era profundamente patriarcal, e o papel da mulher era restrito ao espaço doméstico, cuidando dos filhos e da casa. Não havia representação feminina nos cargos públicos, e até a ideia de mulher na política era considerada inaceitável para a maioria. No entanto, hoje as mulheres têm direito ao voto e podem se candidatar a qualquer cargo público. Há inclusive uma lei que exige que pelo menos 30% das candidaturas sejam de mulheres. Apesar disso, a representatividade feminina no Congresso e em cargos executivos ainda é baixa. Barreiras culturais, machismo estrutural e a falta de apoio político dificultam que mais mulheres ocupem posições de liderança. E mais uma observação disso tudo é que houve avanços importantes nos direitos políticos das mulheres, mas ainda existe uma continuidade na exclusão direta. A subrepresentação do preconceito e os desafios enfrentados mostram que a igualdade política ainda não foi plenamente alcançada. Agora, no conclusão geral de tudo que foi visto, sabemos que a política brasileira mudou bastante desde a Primeira República, com avanços na democracia, na participação popular e nos direitos civis, especialmente nos das mulheres. No entanto, ainda traços de continuidade, como o uso do poder para interesses pessoais, a baixa presença feminina nos espaços de decisão e a permanência de práticas políticas antigas, mesmo que com roupagens modernas. A história nos mostra que, para além das leis, a cultura política é um fator determinante para as mudanças reais na sociedade. Na Primeira República, as oligarquias agrárias exerciam forte poder político e econômico. O Brasil era tipo Starbucks da época, era o maior produtor e exportador mundial do café. O Brasil, por ser dependente da exportação do café, se tornou vulnerável às oscilações do mercado internacional, tipo a gente em época de prova, dependente da cafeína. Mas, como todo vício tem seu preço, quando o preço do café caiu, instituiu o Convênio de Taubaté de 1906. Basicamente, o governo adquiriu o excesso com recursos públicos a fim de manter o preço do café e proteger os lucros da elite agrária. Durante a Primeira Guerra Mundial, devido às importações despencarem, houve um impulso na produção interna, mas não foi um projeto de Estado, e sim uma reação do caos mundial. Enquanto isso, o setor industrial ainda se desenvolvia lentamente. A chegada dos imigrantes com o intuito de embranquecer o país impulsionou a urbanização e a formação de uma classe média, sobretudo nos centros urbanos do Sudeste. Enquanto o café enchia o bolso de alguns, a realidade brasileira era marcada por extrema desigualdade. A maioria da população era analfabeta, pobre e sem direitos trabalhistas. As condições de vida eram precárias, com grande parte da população composta por trabalhadores agregados e peões. Agora corta para 2025. A economia brasileira é mais diversificada, porém ainda é agropop, exportando café, soja, açúcar, carne e minérios. Essa dependência, embora geradora de receitas expressivas, mantém o Brasil vulnerável às dinâmicas do mercado internacional e limita seu desenvolvimento tecnológico autônomo. Porém, agora englobamos desde o agronegócio até os setores como as indústrias, serviços, turismo, tecnologia e inovação digital.